Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar quais foram as melhores leituras que fiz em 2022 e foi um ano onde eu não consegui ler muita coisa, porém li coisas incríveis, tanto de literatura de ficção quanto de não ficção, autoficção, teatro, romance, contos, enfim. Espero que esse ano eu consiga ler mais, né? Ou melhor, já que qualidade e quantidade não são a mesma coisa. Enfim, eu separei 7 livros, né? Apesar de não ter feito ranking nenhum, porque todas são leituras que eu indico muito. Então, eu vou apresentar conforme estão na pilha aqui. A primeira delas é o romance Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que é um autor do pré-modernismo brasileiro. E esse livro foi publicado após sua morte. Foi um romance que já marcou a literatura devido a ele trazer uma protagonista negra e pobre do subúrbio carioca, né? Inclusive o subúrbio carioca é o que vai predominar em toda a narrativa. E é um subúrbio totalmente decadente, né? Com aqueles personagens marginalizados, pobres, em que muitos sucumbem ao alcoolismo, né? Tem a cachaça Paraty, que vai aparecer aqui em vários parágrafos. E a Clara é aquela mocinha ingênua, apaixonada, que acaba tendo o infortúnio de se enamorar de um violeiro chamado Cassie Jones, que é aquele antagonista, aquele vilão mesmo que dá raiva no leitor, né? Eu até fiquei várias vezes com ódio desse personagem porque ele é capaz das piores coisas na vida dele. E a mãe desse Cassie Jones passa a mão na cabeça dele, enfim. Ele faz coisas horríveis mesmo. Não só com as mocinhas pobres as quais ele seduz, depois mete o pé, mas também qualquer pessoa que queira interferir no caminho dele, ele faz coisas totalmente inescrupulosas. E o Lima Barreto tem uma linguagem de fácil entendimento, né? Apesar de ter sido um autor muito culto, e eu recomendo muito a leitura do Clara dos Anjos. Outra obra que não podia ficar de fora é o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari de Arraes, né, que é uma jovem autora que está se destacando na literatura brasileira. E aqui nesse trabalho ela apresenta a biografia em gênero, ao formato de cordel, de 15 mulheres que até então não tinham sido estudadas por muitas pessoas, né? Eu não fazia ideia de quem foi Eva Maria do Bom Sucesso, Teresa de Benguela, a Aquatune. É, dessa lista aqui dos cordéis, eu só conhecia a Carolina Maria de Jesus. E é um trabalho impecável da Jarid, sobretudo na questão de criar, né, esses cordéis, né, usando tantas rimas, tanto o ritmo cadenciado, e ao mesmo tempo teve todo o trabalho de pesquisa dela para poder criar, apresentar essas biografias em cordel. E outro livro que não podia ficar de fora é o Discurso sobre a Metástase, do André Santana, que é esse autor mineiro, e ele tem uma escrita muito autoral, onde a questão da forma é muito latente, né? Ele tem uma escrita muito performática, onde ele vai abusar das repetições, da denúncia social também, né? Ele vai repetir várias vezes aqui a importância que o dinheiro tem na sociedade brasileira, no mundo todo, né? Ele fala que dinheiro é a coisa mais importante do mundo, dinheiro é a coisa mais importante do mundo, reiteradas vezes, né? E isso, ao mesmo tempo que provoca uma raiva nele mesmo, ele não pode escapar disso, né? Já que o dinheiro move o mundo. Então é como se o narrador se indignasse com isso e ao mesmo tempo não pudesse fazer nada, né? Porque é uma constatação mesmo. Então, aqui vai predominar toda uma denúncia social, né? Ele vai falar do povo brasileiro que não tem consciência de classe, que não sabe direito o que é esquerda, o que é direita, que se deixa cair por fake news, né? Então, aqui são aqueles textos que vão provocar mesmo o leitor a questionar quem ele é, onde que ele vive, até porque o título Discurso sobre a Metástase é uma coisa totalmente metafórica, né? O que será que se espalhou no corpo social da sociedade brasileira, sobretudo?
Então aqui é um livro que é até difícil de classificar, porque ele vai ter contos, relatos autobiográficos, vai ter ensaios, vai ter também um texto teatral. E é um livro que eu sei que eu vou reler, tanto para entender melhor, ou também porque eu gosto do texto do André Santana. Outra obra que com certeza não podia ficar de fora é o livro da Silvia Ortoff, Zé Vagão da Roda Fina e Sua Mãe Leopoldina, que é uma peça teatral infanto-juvenil. É aquele livro que eu não dava nada por ele, né? Foi até o coordenador da escola em que eu trabalhava que me sugeriu que eu trabalhasse com os alunos, e eu trabalhei e deu muito certo, porque os alunos gostaram desse texto. É uma peça teatral que só pelo título eu achei que seria um cordel, devido à rima Zé Vagão da Roda Fina e Sua Mãe Leopoldina. Mas na verdade a Silvia Ortoff ela vai também brincar com os vários gêneros, né? Então ela vai trazer aqui muito humor, o humor e a crítica até social são marcas registradas da literatura da Silvia Ortoff, que é referência quando o assunto é texto infanto-juvenil brasileiro. Tanto é que eu cheguei a ler outra obra dela e vou ler mais outra que eu já separei aqui, porque esse livro aqui ele tem um humor muito cativante, né? Ele tem aquela crítica ali que a Silvia Ortoff provoca na gente, no leitor. Então é um livro que ele não vai se restringir apenas ao público infanto-juvenil, e sim ao público adulto, sobretudo, por causa da crítica que a Silvia Ortoff coloca no seu texto. Outro livro aqui fenomenal é o Todos Somos Boles, do Roberto Muniz Dias, que é uma publicação do ano passado mesmo, né? Só a título de classificação quanto ao gênero, a gente pode falar que é uma novela distópica, porque é um texto que vai apresentar uma sociedade onde as pessoas não são mais regidas pela heteronormatividade, né? Elas já nascem livres, sem o peso de serem classificadas como masculino ou feminino, e sim a gênero. Tanto é que a linguagem aqui está adequada a essa questão da não binariedade. Então ele vai usar aqui os nomes dos personagens, nomes não binários. Então a gente vai ter aqui a Tony, que é a narradora protagonista. Ela mesmo ela se considera mais feminina, mas ela é na verdade não binária. Tem também a Apocalipse, a Nine ou Nine, enfim. E essa sociedade aqui, ela é, digamos assim, norteada por utensílios ou equipamentos biônicos. Então, as pessoas que não estão contentes com os seus corpos, elas podem se submeter a cirurgias onde elas implantam órgãos biônicos. Então, sobretudo na questão sexual, né, onde a gente vive numa sociedade muito falocêntrica, as pessoas, algumas não estão contentes com seus órgãos sexuais, então elas vão se submeter aos implantes aos quais elas desejam, o que não quer dizer que são implantes, cirurgias 100% confiáveis, né? Elas mostram lá os protocolos, as contraindicações, então os personagens se submetem por sua conta e risco. E essa questão de eles não terem esse peso de se considerarem homens ou mulheres, não quer dizer que estejam vivendo uma sociedade feliz. Não, muito pelo contrário, né? Porque aí vai aparecer toda uma onda de aproveitadores, né? A questão econômica, né? E do capitalismo vai vigorar cada vez mais, já que elas exploram muito essa campanha que a pessoa pode ser o que ela quiser. São até slogans em inglês, né? E essa sociedade aqui, descrita, é uma coisa totalmente verossímil, né? A gente começa a pensar, nossa, mas não é que isso tudo seria viável, do jeito que as coisas são, as pessoas agem dessa forma. Então, isso aqui é muito fácil de entender e até, digamos assim, se indignar com o que uma sociedade pode se transformar. Então, o Roberto Muniz Dias, ele criou uma novela muito interessante, né? Eu vou até reler, o tanto que eu gostei. E o título Todos Somos Boles já aparece aqui, né? Já indica que a linguagem neutra, tão polêmica, vai aparecer em todos os parágrafos desse romance aqui. Então fica a dica. Outro livro que não podia ficar de fora é o
As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, que vai falar sobre a conquista do planeta vermelho, Marte, pelos homens, né? Então foram enviadas várias tripulações para conquistar Marte, e as 3 primeiras falham, mas a quarta dá certo. Então a gente vai aqui ser apresentado aos marcianos, né? Que são aqueles, os ETs, como a gente costuma ver nos filmes, né? Com os olhos grandes, né? Aqueles ETs daquela cor estranha lá, amarronzada, verde, sei lá. E é um livro que tem também um toque de humor muito presente, né? Porque os humanos, eles acham que vão conquistar Marte, que vão ser glorificados por isso, vão ser homenageados. Não é nada disso que acontece, né? Os marcianos tentam lá usar todos os poderes deles, da telepatia, para mostrar para os homens da Terra que, opa, não é bem assim não. Lá na terra deles, nos Estados Unidos, né, em Massachusetts, Illinois, eles podem ser os bambambãs, mas lá em Marte, não. E o que acontece também? Qual que é a lição que esse livro quer passar? Que os homens podem até conquistar Marte, mas porque eles podem querer sair de toda aquela opressão da Terra, né, de todo o sofrimento, mas eles chegam em Marte e vão fazer a mesma coisa que eles faziam na Terra. Então, eu recomendo muito esse livro aqui do Ray Bradbury. E, por fim, 7º livro, Como Nasceram as Estrelas, da Clarice Lispector, que é a minha autora favorita de todos os tempos. E aqui ela vai fazer novas versões de lendas já conhecidas, como a lenda da Yara, a lenda do Saci, a história do Pedro Malazarte, que são, digamos assim, lendas e contos do folclore brasileiro. Então, a Clarice vai dar aquele toque dela de originalidade, né? No caso, na questão, ela recriou, então ela deu todo o seu toque pessoal, seu entendimento na recriação de lendas já conhecidas do leitor brasileiro. Então, são essas minhas 7 leituras aqui que eu mais gostei de fazer em 2022. Espero que esse ano seja mais eficaz no quesito leituras. E é isso aí. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros. E tchau!